Meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso Prime. Se você gostar desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Desde já, agradeço. O tema deste vídeo é: Deus e a Bíblia falando é a mesma coisa. Mais um tema da série Bibliologia. Esse tema vai revelar o nível de autoridade que a Bíblia tem sobre a criação, toda a criação e especialmente a humanidade. O apóstolo Paulo, em suas cartas, coloca a Bíblia como sendo o próprio Deus falando, dando peso e autoridade divina para a Bíblia. Obedecer a Bíblia é equivalente a obedecer a Deus, de modo que a Bíblia tem a mesma autoridade de Deus para explicar e definir a realidade, como por exemplo, a origem da vida, seu funcionamento e propósito. A Bíblia tem a mesma autoridade de Deus para definir lógica e razão, ética e moral, bem e mal, verdade e mentira, certo ou errado. Em suma, a Bíblia tem a autoridade do próprio Deus sobre as nossas vidas, tanto do cristão como sobre a vida do não cristão, para ensinar, corrigir, condenar e salvar. Vou dar agora 3 exemplos de que Deus falando e a Bíblia falando é a mesma coisa. Primeiro exemplo, Êxodo capítulo 9, versículo 13 e também o versículo 16 diz: Então disse o Senhor a Moisés, repare nisso, disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Mas, deveras, para isto te mantive, para te mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Agora, Romanos, capítulo 9, versículo 17 diz: Porque diz a Escritura a Faraó, repare nisso, porque diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Em Êxodo, capítulo 9, versículo 13 e também o versículo 16, Deus fala a Moisés acerca de Faraó. Já em Romanos, capítulo 9, versículo 17, Paulo afirma que é a Escritura, isto é, a Bíblia, é quem diz a Faraó, como se a Bíblia fosse alguém falando. Não é interessante? Segundo exemplo, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e também o versículo 3 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, em Gálatas, capítulo 3, versículo 8 diz: Ora, tendo a Escritura previsto, note isso, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, Deus disse que abençoaria através de Abraão todas as famílias da terra. Já em Gálatas capítulo 3, versículo 8, Paulo diz que é a Escritura, isto é, a Bíblia, que previu que Deus abençoaria todas as famílias da terra através de Abraão. Terceiro exemplo,
Em Isaías capítulo 28, versículo 16 diz: portanto, assim diz o Senhor Deus. Repare nisso. Assim diz o Senhor Deus: vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firmada e fundada. Aquele que crer não será confundido. Guarde essa frase. Olha só o que diz Romanos, capítulo 10, versículo 11. Como diz a Escritura. Novamente Paulo frisando aqui, ó. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido. Em Isaías capítulo 28, versículo 16, Deus disse que colocou uma pedra em Sião, e quem acreditar nela não seria confundido. Já em Romanos capítulo 10, versículo 11, Paulo cita esse trecho para afirmar que foi a Escritura, isto é, a Bíblia, que disse que quem crer nesta pedra não seria confundido. E a conclusão deste tema, deste vídeo é: para Paulo, a Bíblia falando e Deus falando é a mesma coisa. Com isso fica evidente a autoridade divina da Bíblia. A Bíblia tem autoridade divina para definir a realidade, como a origem de todas as coisas e seu propósito. A Bíblia tem autoridade divina para definir a ética, a moral, a justiça e a verdade. A Bíblia tem autoridade total, final e definitiva da parte de Deus sobre nossas vidas. Amém. Até o próximo vídeo e tchau!